Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Elevar Academy, uma plataforma sobre cannabis medicinal. Hoje vamos gravar mais um episódio dessa série especial que unimos profissionais de diversas áreas para falar com responsabilidade sobre a cannabis. Eu sou Nicola Caramico, médico veterinário, trabalho na clínica de pequenos animais com apicultura e aquicultura e cannabis medicinal há mais de 15 anos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso episódio com a nossa especialista aqui em dor. Eu sou Bruna Daniels, médica veterinária, anestesiologista, e hoje a nossa convidada de hoje é a Julie Salles, anestesiologista, especialista em dor e cuidados paliativos, tem uma trajetória incrível aí na medicina veterinária e veio conversar com a gente sobre a cannabis medicinal, como ela pode auxiliar os nossos animais, os nossos pacientes. Seja muito bem-vinda, Julia, é um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje e principalmente por fazer parte desse projeto, né? Um projeto tão importante, principalmente porque é voltado para a educação, né? Que é o que a gente estava conversando nos bastidores, está cada vez, infelizmente, mais defasada na veterinária. Sim, com certeza. Primeiro eu queria te agradecer também por você estar aqui e também te perguntar como que começou a sua trajetória com os cuidados paliativos, com essa clínica de dor, na anestesiologia. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória. A trajetória é longa, viu? Porque agora o cabelo tá pintado, mas tá cheio de cabelo branco aqui. Bom, eu me formei em 2007. Na Unisa, né, sou da Unisa, e eu achei que eu sempre fosse ser clínica geral, né, então minha primeira especialização foi em clínica médica. Ah, minha também. Porque eu sempre gostei e eu ainda gosto de clínica médica. Sim. Né, eu acho que é uma área, assim, fundamental, né, a base realmente, quando falam isso, assim, não tem como falar melhor da clínica médica do que dizer que ela é a base para todas as outras especialidades, né. Mas até então, quando eu me formei, achei que eu fosse ser clínica geral para o resto da minha vida, né? Mas no meio do caminho, né, como a gente estava dizendo, a gente não sabe de nada, né? Deus vai levando a gente. Eu caí na anestesia, gente. Caí mesmo, caí de boca na anestesia, tropecei e caí nela, foi muito sem querer. Nunca imaginei que eu fosse ser anestesista, não era uma área que eu gostava de estudar na faculdade, tipo, Sério? Muito louco isso, né? Anestesia e cirurgia, nunca pensei. Mas a vida me levou para anestésio. E eu achei que ia ser cirurgiã, sabia? Quando eu gente, entrei, eu falei assim, vou ser cirurgiã, tal. Primeira aula de técnica cirúrgica era uma Splenec. Minha filha, sou péssima. Nossa, não sei, assim, do ponto assim, socorro. Eu tô totalmente fiona, então assim, eu ia fazer várias coisas erradas, ia estragar a cirurgia toda, então não ia ter como ser cirurgiã. Eu fiz a cirurgia e voltei para a clínica. Então, ainda bem que você foi esperto. E aí, então, eu comecei, né, a estudar sobre anestesia e me apaixonei pela anestesia, né, porque eu falo que eu tenho várias paixões na minha vida, na veterinária. Aí eu me apaixonei pela anestesia, fiz a minha especialização em anestesia geral, né, depois fiz a anestesia loco-regional, que foi aí que acho que a gente se conheceu mais, né. Sim. E aí, quando eu comecei a anestesiar, não larguei a clínica médica de vez, sabe quando você, tipo, não quer largar o osso? Eu também. Né? Fiquei nos dois, aí teve uma hora que eu falei, vou ter que escolher, aí eu acabei ficando na anestesia só. E aí, como anestesista lida muito com dor, né? O tempo todo, transoperatório, a gente precisa fazer um controle efetivo da dor para alívio dos nossos pacientes. Aí eu comecei dor é legal, né? Como controlar a dor é legal, né? Como é legal. Sim. Aí comecei a pesquisar pós-graduações em dor. Aí achei uma na medicina, né, que na verdade ela é uma pós para a área da saúde em geral, então tinham vários profissionais de várias áreas da saúde. Agora né? acho que mudou, né, a grade. Mudou, infelizmente. Mas eu ainda fiz numa época que era nossa, muito você boa. Deu muita sorte, foi Foi ótimo. uma bênção. Aumentou a grade, diminuiu? Diminuiu. Na verdade, a veterinário não pode mais fazer essa pós. Não pode mais. Sério? Então, a minha turma foi a última turma que foi essa integração. Então, assim, abriu minha mente, muito rico, assim, né? tanto... Porque tinha fisioterapeuta, médico, né? Então, eu consegui ver várias visões que eu não tinha. Expandiu muito. Eu acho que essa troca é muito rica, que eu acho que a gente faz pouco na veterinária, Sim. sabe? Também acho.
Enfim, e aí eu terminei essa pós-graduação em dor em 2022. Falei, agora tá bom, né? Vou anestesiar e fazer clínica da dor. Só que quando eu comecei a fazer clínica da dor, a maioria dos pacientes que eu atendia com dores eram pacientes elegíveis a cuidados paliativos, né? Porque a dor era só a ponta do iceberg, né? Você começa a cavar, né? Não para mais. E aí, e até hoje, né? Tem muito pouco profissional em cuidado paliativo na veterinária, né? Sim. Então, eu não sei como, gente, exatamente que eu decidi fazer essa pós de cuidado paliativo. Não sei mesmo. Acho que foi realmente as mãos de Deus me guiando, né? Aí eu entrei na pós-graduação, sei lá, quinta pós-graduação, a louca da pós-graduação, em cuidados paliativos, e eu terminei agora em 2024. Então eu sou um neném ainda, né? Coragem, né? Uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Minha psicóloga fala, Júlia, vamos dar uma pausa aí, né? Então, vamos você fazer sabe um negócio que eu de também cada fiz vez. a mesma coisa. Eu fiz clínica médica, depois eu fiz anestésio, depois eu fiz bloco regional e quero fazer de paliativo, porque é o que você falou, a dor, assim, eu acho que eu me interessei na anestesiologia por conta de dor, porque eu sempre tive muita dor na coluna, desde criança. Nossa. Eu fazia RPG, eu tenho uma alteração lá. Congênita. Não é com, eu não sei exatamente, assim, ninguém sabe direito dizer o que Quando era criança, tropeçou. Não, eu tenho, ela é meio, não é escoliose, ela é reta aqui na região da lombar, e ela não tem aquela curvatura, eu não sei o nome disso, mas eu sempre tive um desconforto, e eu acho que por isso, o meu limiar de dor, ele já é mais baixo, então eu não suporto, assim, qualquer dorzinha, eu tipo, sou a Fica em louca do pânico. repédio. Fica em pânico. Eu já fico em pânico. Crônica, sabe que é isso? Porque eu sofro de enxaqueca, Então, né? e aí... Meu marido fala que eu sou louca, que qualquer coisa eu já tomo remédio, mas só pode falar quem sabe. Quem sabe, por quê? O que acontece? As pessoas não sabem que o primeiro disparo, se você não acaba com aquele disparo, os receptores ficam... Aí depois fica cada vez mais difícil de tratar a dor. Exatamente. É esse o pensamento. Então, o que aconteceu? Como depois comecei a fazer crossfit, já tinha um problema de coluna, e eu fiz uma hérnia. Não falando mal do crossfit. Não teve os cuidados paliativos. Exatamente. Não fiz o que era devido. O dever de casa. Exato. Eu ia lá e queria competir que nem uma louca, não sei o quê. E aí eu tive uma hérnia e depois disso eu tive várias crises. Tanto que teve um médico que queria me operar. Meu Deus. E eu falei, não, eu não quero. E aí eu comecei a fazer pilates, fazer os cuidados paliativos, depois de véia. E aí eu assim, comecei a desenvolver dor crônica, porque aí passou de 3, 6 meses eu com dor. E aí eu comecei a fazer tratamento e tal. Então, isso é uma coisa que é uma paixão, assim, pra mim. Que eu falo, cara, tirar a dor de um paciente que a gente que não fala, né? A gente tem que graduar ele lá com as escalas de dor e conversa com o tutor. Isso é uma coisa, pra mim, é mágico, assim. É uma coisa, é muito apaixonante. Você falar, cara, o cachorro entrou com dor e saiu bem. Exatamente. Eu ganho o meu dia, assim, tem dia que eu tô triste e falo, porque nem todo dia a gente tá feliz, claro, né? Gente. Mas assim, tem dia que você tá meio baqueado, né? Não dormiu muito bem, mas, cara, quando eu vejo o meu paciente, que você fez o seu trabalho, né, ficou tudo redondo, falando em anestesia, às vezes a gente tenta fazer o melhor possível, mas às vezes, né? Lógico, a gente não tem superpoder. Exatamente, a gente não é Deus, né? Isso é uma coisa que eu me cobro muito, trabalho em terapia com isso. Porque a gente se cobra ao ponto assim, o meu terapeuta um dia falou pra mim, ele falou, você tem controle das coisas até certo ponto. Você estuda, você faz o seu melhor, mas tem coisa que e hoje eu percebo, cara, com cuidado paliativo que a gente não tem controle praticamente de nada. Exatamente. Né? Na vida toda, se a gente for parar pra pensar, que a gente quer sempre ter controle de tudo, quer sempre saber de tudo, como vai ser, como não vai ser. Mas o que a gente sabe, gente? Nada. Sim. Né? Isso aí entrou na minha vida há um bom tempo atrás também, mais ou menos há uns 15 anos, assim, porque eu tive uma lesão também no ombro, né? E depois foram 3 lesões, uma seguida da outra, e mais o joelho.
por quantia de esporte em excesso, né? E não tinha mais remédio que, supria Nossa, dor, que tramal. O doido do Você vê como a gente não esquece Exatamente. né, essas coisas que são impactantes na E nossa fica vida, tanto gravado positiva quanto mentalmente, negativa. né? O gatilho, tudo. Foi aí tudo que a ligado, cannabis né? entrou na minha vida. Mas É só para verdade. complementar, vocês estão falando, né? Que você lembrou da dor e não sei o que eu falei, mas eu não sei como que eu caí no cuidado paliativo. Realmente, o start eu não sei como, eu entrei na pós-graduação. Mas o que me manteve na pós-graduação, porque no começo foi meio uma viagem para mim, porque é muito diferente do que eu estava acostumada a estudar, né? Porque a gente estuda muito fisiopatologia das coisas, como que a gente vai resolver cada problema. E os primeiros módulos do cuidado paliativo era uma coisa meio que, parecia meio viagem. Lúdico, né? É, uma coisa que eu falava, gente, mas não parecia ser palpável. E eu gosto de coisas palpáveis. Porque, a gente é do opioide que bloqueio, eu vou né? usar. O bloqueio Quero fez. agora! Resolvi isso agora. Então eu ficava assim, gente, será que isso é pra mim mesmo? Esse lance meio... né, não tô entendendo direito. Só que aí eu perdi um cachorro, meu cachorro, que eu sempre mostro, gente, esse aqui, que ele chamava Paquito. Paquito? Paquito, cara. E foi o você amor perdeu ele faz tempo? Não, eu perdi ele, eu entrei na pós-graduação em março, foi abril, ele morreu em junho. Então eu tava no começo da pós-graduação. E aí a perda dele para mim foi muito impactante, assim, mas faz 3 anos já e assim, eu lembro dele, eu não tenho filhos seres humanos, e nem acho que vou ter, né? Mas o amor que eu sentia por esse cachorro, se o amor de um pai e de uma mãe é maior que isso, eu não sei o que é um amor. Eu acho que chega a ser uma doença. Porque, então, você juro sabe pra que você, eu é um tive amor isso assim com um gigantesco. cachorro meu também. Amo todos os cachorros que eu tenho. 4 cachorros e 3 gatos. A louca, né? Não vou nem falar em casa, então. Se ela tá achando a louca. Meu Deus. E esse cachorro que eu também tenho uma tatuagem aqui, que é o focinho dele. Ele também foi um cachorro, assim, que, cara, um golden, e ele morreu com 5 anos, Nossa. muito jovem. Foi muito difícil o meu luto, assim. Então, eu também compartilho com isso, porque depois o cuidado paliativo entra nisso, né? Exato. No luto. Porque o meu cachorro, ele, sem eu perceber, cara, ele foi tratado pelo diagnóstico dele. Sabe? O que matou ele foi, assim, eu sei que eu não posso falar isso, mas é o que eu sinto. Então eu vou falar o que eu sinto pra vocês, tá? Lógico. O que matou ele foi o tratamento. Errado, né? Foi um excesso de tratamento, né? Nem tanto a doença, porque foi um achado de exame. Então, e eu não consegui enxergar que ele estava recebendo a mais, sabe? É porque a gente, como Enfim. veterinária, Mas isso eu me culpei tutora, muito, mas hoje eu tô em paz É. com isso, né? Porque eu sei que aconteceu do jeito que tinha que acontecer, mas enfim. Por isso você faz o melhor hoje. Exato, aí eu falei, quando o Paquito faleceu, eu falei assim, se depender de mim, nenhum outro animal vai passar pelo Por que isso. meu cachorro e por que eu passei. Eu passei por isso também. Acho que todo veterinário deve ter passado uma história dessa também. E aí eu falei, vou continuar nisso aqui. E aí foi o Paquito foi um divisor de águas na minha vida, né? Ele me ajudou, eu estava conversando com Nicola no começo, que hoje eu sinto que eu tô seguindo o meu propósito de vida no cuidado paliativo. Olha, e foi o que Paquito lindo, né? que me permitiu isso e ele me conectou com Deus novamente também. Porque foi depois, sempre fui uma pessoa que, né, acredito sempre em Deus está muito presente na minha vida. Mas eu realmente vivi ao lado de Deus mais depois que o Paquito faleceu. É meio louco falar isso, né? Parece meio louco. Eu não acho. É uma Eu não evolução acho. Sabe mesmo, por quê? eu acho, Porque né? acho que na dor é o momento que a gente consegue realmente estar mais perto de Deus. Porque, infelizmente, o ser humano ainda não aprende no amor. A gente é muito pouco evoluído para aprender no amor. Então não que Deus queira isso, mas a gente tem que passar por alguns momentos para poder. A vida não é fácil por ter um motivo, Exato, exato. A gente vai atrás de Deus porque quer a solução imediata. Mas Deus não é imediato, ele é infinito. Resolve, pelo amor de Deus. Me tira essa dor. Sim. Bem E o isso. que ele teve, afinal? Se você se sentir confortável para dizer. Eu posso falar, mas eu não, como, né, tem veterinários envolvidos, então eu mas vou qual só foi o resumir. diagnóstico Ele foi, só? infelizmente, quando eu adotei ele, eu achei ele na rua, né? Ele era um bebezico, cheio de carrapato. E então ele já veio, acho que com a erlíquia dentro dele, né? Então uma vez erlíquia,
para Ai, Semperlíquia. gente, essa doença. E ela só foi Foi meu desenvolver... TCC. Então, tá vendo? Sabe melhor que eu. É na velhice, né? Ele faleceu com 15 anos. Na velhice, ele desenvolveu a erliquiose, ele fez uma trombocitopenia imunomediada. E eu descobri porque eu vi uma manchinha de hematoma na barriga dele. Uhum. Eu falei, Já nossa, tava só severo. isso, cara. E só tinha isso. Clinicamente, cachorro perfeito. Vou fazer os exames, plaqueta no pé. Aí vou atrás de um melhor Doador. profissional. Não, melhor profissional para tratar Hemato. isso. Enfim, aí acabou Aí foi- que foi degringolando, ele faleceu, né? Foi muito rápido, Rápido. foi muito rápido. Sabe? Tanto é que ele não faleceu, aquele, né? Tem cachorrinho que falece quando morre, tá tudo assim, magrinho, né? Bem Sim, assim, bem debilitado. bem né? debilitado, meu, ele morreu bonitão, fortão, sabe? Porque foi muito rápido mesmo. Mas enfim, aí foi isso que me manteve, né, na pós-graduação. E hoje o que me mantém realmente é o que vocês estão dizendo, poder ajudar, né? Sim. De alguma forma. Eu acho que nós veterinários, nós somos muito... Claro, não são todos, né? Mas os veterinários que conseguem seguir o seu propósito, a gente é muito sortudo. Porque eu sou, assim, extremamente realizada na minha profissão. Eu amo anestesiar e mesmo que eu quero também fazer a pós de cuidados paliativos, mas de repente eu nem exerça, mas eu quero para aprender, né, Uhum. mais sobre o assunto. Porque a gente acaba atendendo, como anestesiologista, muitos pacientes terminais que vão fazer uma Sim. cirurgia, que o tutor tá mal. Mas eu acho Até que pra devia gente- ser fundamental. Quando eu fiz a pós-graduação, né, eu estava falando pro Nicola que uma professora falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci, tá na minha mente. Eu não concordo 100% com essa frase, mas ela, fez muito sentido para mim. Ela falou assim, reverberou por muito tempo, né? ela falou, cuidado paliativo não devia nem existir, porque não deveria existir assim, o básico cuidar, do Seria cuidado. o cuidado normal. Exatamente. É Você sabe isso, o cuidado essa é a- dos primórdios, que os médicos iam na casa da pessoa, ia lá, examinava, coisa assim- e cuidava daquele ser. Tipo assim, humanitário, né? Exato, Sentido de uma forma de vida, humanizada pô. mesmo. Sim. Exato. Agora não, a gente mal olha quase, né? Não tem tempo para escutar o que o tutor tem para falar. Você já quer Sim. chegar no diagnóstico, já quer fazer prescrição, já quer pedir exame. Então, Sim. a gente não foi perdendo essa parte humana, né? Aí o cuidado paliativo está tentando voltar a isso, né? Exato. Mas infelizmente ele ainda sofre muitos Tá muito muitos engatinhando paradigmas. ainda, né? E sofre muito Até na preconceito, medicina, Bruno. né? Eu acho que Sim. o principal é o preconceito. E o preconceito e a falta de Conhecimento, porque as pessoas né? não A ignorância, sabem. mas em relação à falta de conhecimento, não só dos tutores, mas dos veterinários. Principalmente, eu acho, né? Que são quem deveria, que é o que eu preciso para indicar, né? Exato. Preciso que eles entendam. Só que a maioria pensa que cuidado paliativo é só para quem está nas últimas. Exato, e não né? é. E não é. Você sabe que eu li um livro que me fez querer fazer cuidados paliativos, que chama assim... A morte é um dia que vale a pena viver. Quando eu li esse livro, olha, para quem está nos ouvindo, se você tiver a oportunidade, é da Ana Quintana, é um livro maravilhoso, que abre, assim, muitos túneis pra gente realmente entender como viver. Um dia você tá vivo, no outro você não tá mais. Exatamente. E não brigar com a morte, que eu acho e que isso é o normalizar, mais... né? As pessoas vão morrer, os animais vão morrer. E, de repente, a gente olhar para isso com um outro cenário, né? É muito bonito, assim, não vou dar spoiler do livro. É aí que eu gosto. mas... Eu entro na área da medicina integrativa, que para mim faz todo sentido. Porque Sim. é uma visão desde a alimentação, você dá uma qualidade de vida pro teu animal, de uma caminhada, fazer aquilo que você deveria fazer todos os dias, né? Não tacar lá uma ração cheia de transgênico, não sair para passear com o teu animalzinho, não dar uma qualidade de vida, um animal obeso, ansioso como tutor. Então, essa é uma área que realmente... Porque às vezes as pessoas têm o bicho, né, como eu vejo isso, assim, é muito triste até a gente falar, mas assim, até como status, sabe? Tipo, eu tenho um Golden, eu tenho um Ipit, É o que mais eu tem. tenho sei lá, as raças novas agora, não sei o que, Pool, Cocker Pool, não sei o que, Pool. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de consciência, os veterinários e os
tutores, né? Os proprietários, né? Porque na verdade eles são proprietários, eles não são tutores. Falam que tem um erro na nomenclatura. Exatamente. E para as pessoas enxergarem os seus companheiros, porque na verdade eles são os nossos companheiros. Filhos. Os nossos filhos. E eu acho que as pessoas precisam ter uma nova visão de que os animais, eles são animais que a gente precisa proteger. Sabe? E ter uma outra visão, né? Então, assim, conta pra gente, Julie, conta pros médicos veterinários como eles podem encaminhar pra você, aonde entra aí. Eu sei que o paliativo é muito extenso pra gente ter essa conversa, né? Daria um podcast só disso. Não, mas eu acho que é importante a gente definir, né? Definir, assim, porque é até uma dúvida minha, que sou anestesiologista e de repente, às vezes eu falo, nossa, será que, qual, assim... Né? Mas eu acho quando que ele vai, né? Porque eu acho que a definição, ela engloba o todo. Eu vou falar aqui na medicina veterinária, mas a definição é para nós seres humanos também, né? Então, porque quantas pessoas não estão sofrendo, né, hoje em dia por conta de uma doença que pode, incurável, por exemplo. Não tem uma família no Brasil que não tenha alguém precisando de ajuda ou doente. Exatamente. Não tem 100% puro. Exato, exatamente. Ou que não vai passar por isso, né? Exato. Infelizmente a gente vai passar por, né, por isso, a menos que, sei lá, você sofra um acidente, morra atropelado do nada. Sim. Mas se não, se você viver bastante, enfim, que é o que a gente espera, né, viver alguns anos até a velhice, provavelmente a gente pode ter alguma condição assim mais grave, né? E os animais a mesma coisa, eles estão vivendo mais, o que a gente estava comentando. Hoje a gente, graças a Deus, a veterinária realmente tem evoluído a passos largos, né? Sim. Então a gente tem hoje muito mais como diagnosticar, a gente tem muito mais procedimentos para realmente curar algumas condições. Mas isso também vem junto com o aumento da sobrevida e isso faz com que os animais envelheçam e fiquem doentes, né? Tenham câncer, por exemplo, doença renal crônica. Então, para tentar resumir, o cuidado paliativo, ele é indicado sempre que um animal ou uma pessoa está diante de um sofrimento grave relacionado à saúde. Então, independente da condição, se ela é reversível ou não, se existe sofrimento relacionado àquela doença, o cuidado paliativo é indicado. E por quê? Para quê? O cuidado paliativo é indicado porque, geralmente, os tratamentos podem piorar alguns sintomas, a doença pode causar sintomas desagradáveis e o paliativista, ele é um profissional que estuda, é o que mais estuda o controle dos sintomas, né, de todos os sintomas. Eu só fui aprender a cuidar de forma mais efetiva de uma náusea, de um vômito, que parece bobo, né? Mas não, porque eu não aprendi na faculdade o mecanismo central do vômito, aonde que cada fármaco atuava, qual doente renal crônico, a uremia, é aonde que vai ser o gatilho para aquela náusea, para aquele vômito, qual o melhor fármaco para aquilo. Eu não aprendi isso na faculdade em nenhuma pós-graduação. Só na prática. Então, a gente vai tentando, exato. Aí, então, o cuidado paliativo ele veio para refinar, né, esse aprendizado, né, o sofrimento. Todo o sofrimento. E além disso, que eu acho que é um fundamental, é estar com a família neste momento, né? Porque todo mundo sofre diante de uma condição grave, né? Então, o meu cachorro, por exemplo, eu sofri pra caramba durante o processo. Foi rápido, ele morreu rápido, mas teve um sofrimento. Meu marido sofreu, minha mãe sofreu. E você ter um profissional ali do lado para conseguir, né, junto... amenizar, né? E junto pensar em qual que é a melhor estratégia, né? Tentar, como é a palavra, meu Deus, esqueci. Tentar entender o que é valor para aquele animal durante toda a vida, porque ele não é aquele momento, né? Existiu anos de vida antes. O que era importante, o que era valor para aquele animal? Ele gostava do quê? Que dá ele uma fazia qualidade feliz, de vida né? melhor, né, desse animal. Ele gostava de E a brincar gente de bolinho, ele gostava de tomar um sol. Então, vamos então colocar ele no sol, já que ele não consegue andar. Vamos dar um arrozinho, uma carninha, em vez de dar uma ração sem gosto, sem... por 20 anos comendo aquele negócio. A gente consegue tentar resgatar o que era valor para este animal e para esta família no cuidado, né? E aí para conseguir fazer um planejamento individualizado para aquele animal, para aquela família, né? Tentar também, junto com tudo isso, já pensar se realmente ia acontecer da morte, planejar como seria.
Porque a gente dificilmente fala disso, quer fugir Sim. de falar de morte, né? Se a eutanásia é uma opção para aquela família ou não. Até onde ir, né? Exatamente, até onde tem família que a eutanásia não é uma opção, gente. Sim. Por Vai N até a última, razões. Religiosa, Exatamente. né? E assim, Apego, a eu maioria vou das brigar vezes. com isso? Não, Eu não a tô gente ali tem para que brigar. respeitar, né? Exatamente. Porque depois né, infelizmente, não foi uma vez só. Alguns tutores já me relataram que foram praticamente obrigados a fazer eutanásia, né, em alguns animais no passado, e isso traumatizou totalmente. A pessoa se sente culpada por anos e anos e anos por aquela decisão que ela não queria ter tomado daquela Sim, forma. isso é muito triste. Muito triste. Então, como é que eu vou, sabendo tudo isso, né, colocar mais um peso em cima da pessoa? Não, Já isso é é triste todo pra um gente que trabalho. aceita. Gente, que a mas gente isso é precisa. muito sério. Você sabe que eu mesma passei por uma situação quando eu estava recém-formada e eu trabalhava, não vou citar nomes, mas assim, eu me senti muito coagida em fazer uma eutanásia. E a minha superior falou assim, eu falei, olha, eu não me sinto à vontade de fazer eutanásia nesse paciente. Ela falou, você vai fazer. Meu Você Deus, vai, que absurdo. que nem assim, tipo, se eu não fizesse, eu ia ser mandada embora, eu precisava daquele emprego e também fiquei, sabe quando você tá naquele limbo de tipo assim, não é que o animal não tem indicação, ele até tem, mas eu não me sentia à vontade ainda, eu achava que ainda dava pra tentar mais um pouco, mas a família queria, É difícil. mas é eu uma não situação queria, difícil. sabe, assim, não naquele momento, e pra mim tem uma questão religiosa da minha parte, e tem uma questão que pra mim é muito difícil pra mim a eutanásia, assim, é muito. Você sabia, Eu Bruna, entendo, que... eu passei por isso uma vez só e nunca mais fiz. E era assim, um animal que já era um Matusalém lá de 200 anos, não enxergava, batia a cabeça pra todo lado, machucado, já tava todo ferrado. E o proprietário quis, eu fiz e eu nunca mais fiz na minha Então, e vida. aí esse dia foi assim, não que ele não tinha indicação, ele tinha, mas eu tava naquele limbo que eu não me sentia bem fazendo isso. Mas você sabia que... Isso foi Porque traumatizante você achou pra que mim. tinha saída? Eu achei que de repente, assim, a família ainda não estava tão preparada, mas o veterinário, porque assim, era um veterinário que encaminhou, e aí esse veterinário queria que fizesse. E aí a dona do hospital também queria que fizesse. E eu não queria fazer. Então assim, então vem aqui e faz você, eu falei pra ele no telefone. Uhum. Aí ele falou, não, porque eu tô viajando, porque... Eu falei, então, mas assim... E aí eu acabei fazendo, conversei com a família, tudo, mas assim... por anos eu chorei por conta desse animal, eu rezei por conta desse animal. Então assim, eu fiquei muito mal e não fiz nada de errado, Sim, assim. mas dentro de você estava errado. Dentro de mim eu falava, Não tava confortável, né? não tava confortável. E aí isso assim, até uma violência com você mesma, né? exatamente. E aí eu falei assim, cara, todo animal que eu vejo daquela raça, eu lembro dele até hoje. Isso faz mais de... formei em 2011. É impossível, a eutanásia é impossível esquecer. Eu formei em 2011, até hoje eu lembro desse animal e da família, assim. Então, e nós somos seres humanos também, né? A gente tem as nossas... Não é fácil, não é apertar um botão ali, entendeu? E tipo assim, o humano, ele vai lá, tá numa situação lá, ele vai e morre, muitas vezes as pessoas não veem, só que o bichinho não, você tá acompanhando todo momento ali. Entendeu? Então, assim, você tá vendo uma alma ir embora. Então é muito pesado. É muito pesado. Isso é um dos motivos que, assim, eu quero fazer a pós e quero entender melhor, mas eu acho que eu não seria uma paliativista porque eu não consigo fazer eutanásia. Mas eu não... Assim, depois que o Paquito faleceu, eu já fiz muitas eutanásias. Depois que o Paquito faleceu, eu dei uma pausa, porque assim, eu fiz eutanásia no meu próprio cachorro, fui eu que fiz eutanásia no Paquito. Foi eu que fiz eutanásia na Mel, que foi a minha Yorkshire, que eu não contei a história dela, que é muita coisa, mas ela morreu já faz um tempo a mais. Então eu não sei, acho que foram tantas coisas, aí eu que fiz a eutanásia, porque eu não quis que ninguém passasse por isso, né? Eu não queria que ninguém ficasse com esse peso, né? Aí ficou o peso em mim. Mas tudo bem, foi o que eu escolhi. Mas depois disso eu fiquei numa guerra com a eutanásia, né? Aí eu entrei no cuidado paliativo, entrei numa guerra com a eutanásia.
Mas hoje eu já fiz as pazes com a eutanásia, né? Eu indico, porque assim, ela tem indicações, né, gente? Ela tem indicações que são técnicas e precisam ser respeitadas. E a principal indicação é que eu sempre falo para os tutores, quando eles me perguntam, é um sofrimento grave que a gente não está conseguindo reverter. Exato. Se você tem um animal em um sofrimento grave na sua frente, você fez tudo o que a medicina Sem veterinária saída, né? tem e ainda não está conseguindo amenizar esse sofrimento, ou é sedação paliativa, no caso de um paciente que a família realmente não quer de jeito nenhum eutanásia, ou é eutanásia, né? Então, se tem indicação, é óbvio que eu digo quando tem indicação, mas aplicar a eutanásia eu não aplico, então você não precisa ser paliativista e fazer eutanásia. Entendi. Né? Eu achei que muitos pacientes era meus, meio que uma missão. não, do muitos paliativista. pacientes meus, quando vão para eutanásia, a maioria faz em domicílio, né? Porque preferem, vai com um colega, parceiro meu, para fazer a eutanásia. Mas eu já estou tentando melhorar um pouco essa minha mentalidade, porque acho que também não faz muito sentido, mas isso eu comigo mesmo. Mas uma coisa que eu queria dizer quando você falou que você não queria, né, que para você ainda não era o momento, né, me lembrou de comentar que uma das coisas que o cuidado paliativo me ajudou, né, e a terapia, foi tentar de separar um pouco do que é meu do que é do outro. Porque é Sim. muito difícil a gente, no início principalmente do cuidado paliativo, você não mergulhar ali com seus valores, com o que é importante para você e tentar introduzir isso dentro da vida daquela família e daquele animal. Então é muito difícil, é um treinamento, é dia a dia, é prática, não tem jeito, você tem que ficar se policiando o tempo todo. Porque a se gente se existe uma envolve, né? técnica, se existe uma, por exemplo, nesse seu caso, eu não sei, tá? Só vou falar, por exemplo, se nesse seu caso realmente existia um sofrimento grave, aquele animal, vocês já estavam fazendo de tudo, e ele ainda assim estava em sofrimento, tinha indicação de eutanásia, mas você, Bruna, se fosse seu bicho, você não faria, você ia conduzir de uma outra forma. Se isso estava te incomodando, por exemplo, o ideal era você falar, gente, este caso eu vou passar para o meu colega, eu não tenho condições de ficar com este caso, né? Pode ser porque os meus valores, o que é importante para mim, está atrapalhando nessa decisão. Então, mas aí eu falei isso aconteceu. Então, mas o erro Só que foi aí que te obrigaram, né? Aí assim, imagina, eu tinha 20, eu entrei na faculdade com 17. Eu formei com 21, eu tinha 21 anos. Era muito nova, eu era uma né? menina, né? Não tinha nenhuma Como é que é falar maturidade. não, né? Então, assim, eu acho que ao longo da minha vida eu aprendi a falar não para as pessoas. Mas isso é muito difícil até hoje. Assim, às vezes eu quero falar não e falo sim. Só que isso é muito sério em relação à parte eutanásia, entendeu? E o que o bicho tinha? Então, era Que curioso! Era um procedimento cirúrgico que o bicho precisava fazer, o tutor não tinha dinheiro e assim, se ele não fizesse, ele ia morrer, o cachorro. E eu falei, não, mas tem tratamento, entendeu? Entendi. E aí, não, mas então... Aí o tutor Entendi. falava assim pra mim, então você vai ver ele agonizando, ele vai que morrer por causa de você, você Meu vai ser a Deus, culpada. Ave Maria. E aí eu ficava assim, tá, mas assim, o senhor não tá entendendo, tem tratamento. Falei pra ele ir pro hospital público, mas era domingo, então não tinha nenhum lugar. E aí eu fiquei naquele limbo. Aí a pessoa falou assim pra mim, dona do lugar, falou assim, você pensa que o animal vai ficar sofrendo, tipo, era uma torção gástrica. Pensa que o animal vai ficar sofrendo e ele vai morrer. Eu falei, tá, mas assim... Então, mas se aí, fosse hoje, o que eu faria? Se fosse hoje, tá? Com a maturidade que eu tenho. Eu ia falar, olha, então vamos fazer o seguinte, o senhor assina aqui, que você tá doando o seu animal pra mim, e eu ia arranjar um cirurgião amigo meu que fizesse de graça e depois ia doar esse cachorro, se ele sobrevivesse, né? Então, mas teria... existe também a possibilidade de amenizar o sofrimento deste animal e que ele partisse também pela própria Sozinho, doença, exatamente. sem sofrimento. Exato, né? mas assim... Eu acho que esse é o erro principal da condução do caso, né? Da maioria dos casos, assim, que o veterinário fala, não tem mais nada o que fazer, tem que fazer eutanásia. Porque o veterinário não sabe lidar com aquele sofrimento, porque a gente não aprendeu a lidar com aquele sofrimento. Eu acho que paliativo tinha que ter na graduação. Com certeza, na medicina, né? acho que entrou na grade curricular em 2022. Então, olha isso. Na medicina, na veterinária nem tem.
Então, os veterinários eu acredito, tá, gente? Posso estar errada, não sei se tem algum dado na literatura que fala isso, mas eu acredito que muitas eutanásias são feitas precocemente. Com Sim, certeza. eu também Por acho. quê? Porque certeza. o veterinário Muitos não veterinários- sabe controlar, Não manejar sabe. sintoma, não sabe conversar com a família, não sabe lidar com a família que está ali Sem tensa, em experiência. sofrimento, não sabe, porque a gente não Uhum. sabe, porque a gente não aprende, né? Mas o cuidado paliativo vem, acho que para tentar abrir esse leque, né? Que existe. Sim, mas eu já outras vi muitos possibilidades. colegas falarem assim pro tutor, então ele vai morrer sofrendo na sua casa. O que o tutor fez comigo, eu vi muitos colegas fazendo. Mas faz. Tanto que esse meu cachorro, ele era um golden de 5 anos. 5 anos. Muito novo. E ele foi doar sangue era um programa de televisão que eles iam gravar a importância do animal doar sangue, de ser um animal saudável que ia doar sangue, eles iam gravar e tal. Como esse meu golden, ele nunca tinha doado sangue, mas ele era muito dócil, ele era enorme, ele tinha 50 quilos, ele não era gordo, ele era grande, assim, ele tinha uma cabeça imensa. E aí essa minha amiga, que era dona de um laboratório, que é maravilhoso, ela falou assim, Bru, você toparia que o Hulk doasse sangue? Eu falei, claro, ele tá ótimo, tá saudável, tá super bem, vamos lá. Ela falou, aí eu levei ele um dia antes, fez todos os exames, né, pra ver se ele poderia doar, tava tudo certo. Aí no dia da doação, que teve a gravação, ele nunca foi um animal de reclamar de absolutamente nada, de tirar sangue, de nada. Durante a doação, ele ficou chorando, mingando. E ele ficava olhando assim pra mim, no meu olho. E ficava... Querendo dizer alguma coisa. Exato. assim, chorando. E é o olho que só a mãe, só o pai, só a família consegue enxergar. Exatamente. Não sou eu que o veterinário que E vou aí ver. eu falava, tem alguma coisa errada com esse cachorro. Aí eu falei assim pra minha amiga, faz a hemoglobina dele aí, que ela tinha um aparelhinho que fazia na hora, né? Aí eu nem lembro o valor, assim, de cabeça, mas tava normal. Acho que tava, tipo, 16, assim. Aí e o hematócrito tava, tipo, 50. Eu falei, gente, que estranho, né? Será que ele tá com medo porque tinha muita gente e tal? E ele era mó glutão, assim, né? Golden, né? Aí acabou, ele ficou deitado assim. Eu falei, nossa, esse cachorro tá estranho. Aí tentei dar um petisco, ele não aceitou. Eu falei, meu Deus. Aí eu levantei a mucosa dele, assim, né, clássico. Branca. Perlácea, assim, branca, da cor da parede. Meu Deus. Eu corri com ele, na época era o Pompeia ainda, que era do lado da minha casa. Eu lembro que eu corri, me ajudaram a colocar ele no carro, eu corri com ele pra lá. E aí no caminho, minha mãe tava no carro junto e eu tinha tipo umas coisas lá, que eu já era anestesista. Eu fui escutar ele, super abafado. Eu falei, meu, esse cachorro tá tamponando, tá acontecendo alguma coisa, ele é arrítmico pra caramba no pulso. Aí chegou lá, eu falei, gente, eu acho que ele tem líquido no coração e tal. Aí fizeram um flash, ele tinha, tava tamponando. E aí descobriram que ele tinha um tumor no coração. Deus, Bruna. E tipo assim, aquilo pra mim, e aí a gente não conseguia fechar diagnóstico, não sabia que tumor que era, porque não vinha célula, aí ele fazia muita efusão pericárdica, toda hora eu tinha que ficar drenando. Nossa. Aí, vamos fazer pericardiotomia? Pericardectomia. Isso, tirar o... Eu falei, nem a pau, que vocês vão abrir o tórax do meu cachorro, vocês estão loucos. E aí eu falei, não vai fazer, aí a gente ia colocar um dreno aí ele começou a fazer efusão pleural. E aí uma amiga super maravilhosa falou, Bru, eu acho, provavelmente é manjo. Você quer tentar fazer? Porque a gente não conseguia fechar diagnóstico, e o tumor não tinha acesso para biopsiar nada, na citologia não vinha nada. Enfim, e aí ela falou, acho que deve ser manjo, vamos fazer. Aí fizemos a químio, ele... até que ficou razoavelmente bem, mas o pelo dele começou a cair, coisa que eu nunca vi. E a cannabis? Como é que você nunca apresentou Pois esse é, caso pra que foi cannabis? isso? Faz uns 10 anos. Uns 8 anos. Tá isso. vendo? Eu já tomava já. Então, E já dava pros animais. eu já devia ter falado com você. Num caso desse tá já no dá uma início. qualidade Olha, eu de sou vida. neném aqui ainda. eu Toda também. garotada de cabelo branco, mas vocês não vão ver porque tá pintado. Eu já não pinto, nova já nessa vida. assumi, tem vários aqui, vai ficar assim. É. E aí, o que aconteceu? Enfim, aí ele fez químio e tal, aí o pelinho dele caiu inteiro. Ele parecia uma pessoa fazendo quimioterapia. Depois eu te mostro foto. Eu tive que raspar o pelinho Meu dele. Deus.
Deus, Ele realmente. ficou feio, Ô, bichinho. tadinho. Tadinho. E aí, na época, a gente tinha pegado um outro Golden, que é o Thorzinho, que tá em casa até hoje. E eles brincavam, tudo, enfim. E aí, ele fez metástase. Aí, o tumor reduziu. Aí, eu falei, nossa, tava mó feliz. Aí, depois, ele começou a ficar muito dispineico. E aí, fui fazer um raio-x de tórax. É, por Antes isso- não tinha. Aí, era de livro, assim. Todo pipocado. Aí, meio que eu fiz uma UTI em casa, porque eu não queria fazer eutanásia. Aí, deixei ele no oxigênio, fazendo analgésico. Aquela coisa, aquele paliativo, né? Mas que ainda... Sim, você nem sabia Nem o que você tava sabia. fazendo, né? E aí, no fim, eu falei, não, eu vou fazer eutanásia. Porque ele tava, dispneia, uma coisa muito desconfortável, né? horrível, né? E eu falei, não, eu vou fazer eutanásia. E eu lembro que eu já era anestesista. E aí eu falei, mas eu não tenho coragem. Eu não tinha coragem de fazer. Aí conversei com uma amiga que era anestesista também. Ela falou, vem com ele pro hospital e eu faço pra você. Eu falei, tá bom. Aí levei ele pro hospital. E, cara, olha só como são as coisas, né? Quando ele ficou doente, eu era tão alucinada por esse cachorro. Ele dormia na minha cama com o travesseiro dele, na minha cama. A gente dormia, tipo, de conchinha todos os dias. Que gracinha. Justo. Não, cara, era assim, ele era o amor, ele é o amor da minha vida e sempre vai ser. E quando ele ficou, no dia que ele ficou doente, que eu descobri o câncer, eu rezei e falei, Deus, me dá 6 meses. Eu não tô pronta, não leve ele agora. Assim, eu rezei, eu falei, por favor, eu só preciso de 6 meses pra eu me despedir. Que bonito. E aí ficou aquela coisa, e aí eu fui me 6 preparando. meses? Porque eu sabia que ele ia morrer. Caramba. E eu falei, eu fui me preparando mentalmente, psicologicamente, preparando a minha mãe, que ela era muito apegada. Falando, mãe, vai chegar a hora e tal, conversando, fazendo aquela terapia, né, familiar. E aí levei ele pro hospital e a minha agenda tava lotada de anestesia. Coloquei ele na baia. Aí eu abracei ele assim, olhei no olhinho dele, falei assim, Rucão, eu tô preparada, pode ir. E abracei ele, beijei ele. E aí eu fiz uma metadoninha nele. Falei, vou fazer uma metadoninha nele, porque ele tava com um pouco de desconforto respiratório, e a gente meio que colocou oxigênio pra não passar sonda, fazer nada invasivo, na baia e tal. Aí a minha amiga falou assim, você vai querer acompanhar? Eu falei assim, vou, mas espera um pouquinho que eu só vou receber o paciente, e aí a gente já faz, né? Porque para o paciente não ficar... Aí recebi o paciente, na hora que eu subi, ele tinha morrido. E eu não fiz eutanásia. Tipo assim... Que era o que você não Graças queria. a Que era o Deus, que eu né? queria. Tipo, e foi... Se eu te falar, foi 5 meses. Ele ficou 5 meses em tratamento. E não deu 6 meses, mas assim... Eu consegui me preparar. Foi o tempo suficiente. Então isso é uma coisa que também eu acho que é muito bonito, assim, porque eu vivenciei isso. E eu queria que todas as pessoas também vivenciassem isso, assim. E eu vou falar pra você que essa sua fala me lembra muitos casos, Bruna. Muitos casos. E eu já tinha percebido, né, nestes muitos casos que eu acompanhei, que eu não sei como, né, você foi ali na conexão com Deus, conversando porque você queria mais um tempo, não sei se todo mundo pede isso, mas eu percebo que os animais, cada um tem um tempo, né, mas eles parece que esperam esse tempo, sabe? Igual aquele paciente que às vezes está lá... Eles sentem, né? Ele tá muito mal na internação, porque eu trabalhei porque assim, eu trabalhei com clínica, uns 2 anos, aí depois eu fiquei uns 5 anos no intensivismo, e aí faz uns 7 aí que eu tô anestesiando. E eu lembro muito disso na internação, assim, o bicho muito mal, já, assim, num estado muito terminal, e aí o tutor, você não quer vir, né, não sei o quê, e a gente achando que o bicho ia morrer ali naquela hora, e aí o tutor ia, e não tô preparado ainda pra fazer eutanásia, não sei o quê, aí tipo assim, dava algumas horas ele vinha a óbito. Então, assim, eles esperam. Então, por isso que naquela hora da eutanásia, eu falei pra ele, eu estou preparada. Uhum. E assim, eu também sou muito, assim, eu tenho uma fé muito grande e, cara, eu tenho certeza que Deus me deu esse presente. Porque ele sabia que pra mim era muito difícil. Uhum. E o Hulk olhou no meu olho e ele falou, tá, então eu vou agora. Uhum. E ele foi.
Posso E assim, ir, né? Vocês já leram Todos os Posso Ir. Animais Merecem o Céu? Já, é lindíssimo. Você já leu? Nunca li. Eu É acho que lindo. todo mundo que tem cachorro é um livro espírita, né? Hoje eu sou católica, né? Frequento o catolicismo, mas já foi espírita, né? Enfim, eu acho que todas as religiões elas se conectam, né? Isso é Sim, uma exatamente. conversa para um outro podcast, mas para mim todas estão conectadas, né? Mas é um livro que parece que é Marcel Benedetti, né? Parece que ele foi criptografado, né? Maravilhoso, é. E para todos Eu tenho, inclusive, esse livro, eu te empresto, pra você ler. porque ele dá um entendimento, né? Porque a gente, às vezes até eu me pergunto, né? Nossa, mas eu vejo o meu número 1 de atendimento no cuidado paliativo é câncer, né? O que a gente está falando. É uma doença que está cada Era vez isso que eu mais ia te perguntar. prevalente. É câncer e aí Câncer. renal, Câncer eu fiz faz muito tempo que eu fiz essa minha levantamento, esse meu né? levantamento. Estatístico. Isso, próprio. O número 1 é câncer e o meu número 1 é carcinoma de face em boca. Eu atendo Nossa, muito bicho com neoplasia oral ou em garganta, cara, que é dureza. E aí o meu segundo é disfunção cognitiva. Síndrome da disfunção Caramba, eu cognitiva. achava que era renal. Não, renal eu pego pouquíssimos. Porque acho que caminha um pouco, né? Porque acho que os Sim. nefrologistas acham que dão conta de tudo, e muitas coisas eles dão conta mesmo, né? Sim. Mas talvez se tivesse um paliativista junto Ia E a ser medicina melhor. integrativa Exato. junto. Gente, Tá conectado. o cuidado paliativo, a base dele na medicina, né? Que é assim que eu aprendi, é uma abordagem multiprofissional. Né? Exato. Na verdade, não deveria nem ser multiprofissional. Vocês sabem que existe a diferença entre multiprofissional e interdisciplinar, né? Transdisciplinar. Porque um multiprofissional, multidisciplinar, é vários especialistas cuidando daquele animal. Então, cada um está olhando a sua especialidade e agindo naquele animal. Agora, o interdisciplinar é todo mundo conectado para aquele animal. Que é isso que não acontece na veterinária. Mas né? a intenção do cuidado paliativo é fazer essa integração, essa conexão, para todo Uhum. mundo dentro da sua expertise, ver o que pode, diante daquela vida que está na sua frente, Que dá ser pra melhor. melhorar, né? com todo mundo Não pensando ficar discutindo, junto. né? Exatamente. O cardio quer uma coisa, o renal quer Exato. outra. E não é o que O prescritor de cannabis quer outra. Exato, mas a gente vai pensar, não é o que quer. É o que é melhor. O que aquele animal precisa, né? Exato. O que aquela família precisa. E lá no cuidado paliativo médico, né, da saúde humana, tem muitos profissionais. A gente, é o que eu falei, o cuidado paliativo veterinário, a gente é um pouco solitário, Bruna, já te aviso. Porque assim, porque a pessoa já gastou tudo o que podia na vida para chegar até ali. Então já fez todos os tratamentos que você pode imaginar, já gastou tudo que tinha. Milhões de remédios de dores. Tudo. Fez químio, fez rádio, gastou todas as finanças e você é o último suspiro. Então eu não consigo acrescentar muita gente. Às vezes tem um especialista que ajuda ainda, que quer estar junto. Tem muitos que desovam, né? Falam, vai pro cuidado paliativo. É aí que eu gosto. Uma desova. Enfim, mas a intenção, o ideal, o melhor dos mundos é que Seria a gente que todo tivesse mundo, né, equipe, porque assim, eu tenho não sei tudo, né? Eu sei tudo entre aspas, assim, tudo que eu sei é diante das minhas especialidades, mas, se o paciente é oncológico, muito provavelmente o oncologista ia me ajudar muito mesmo nessa fase, né? Uhum. Mas muitas vezes o tutor já não tem mais aquela grana, né? Você tem experiência com a cannabis nessa área? Olha, no cuidado paliativo, o que eu tenho mais experiência, que ainda não é muita, é na disfunção cognitiva mesmo, né? Principalmente nessas, porque eu não sei se vocês já atenderam, porque para mim chega as disfunções cognitivas nível hard, né? Que o cachorro já não dorme mais à noite, anda que nem um louco na casa inteira, troca o dia pela noite. O cachorro da minha avó, ele batia a cabeça na parede, Olha que sem parar. judiação. Tipo head press, assim. Uhum. E Claro, você sabia eu que a acho que maioria... ele tinha alguma outra... Ele tinha anel, eu acho. Porque ele fazia anisocoria. E aí, ele era muito, muito velho. E na época, a minha avó não queria fazer ressonância, essas coisas, enfim. Também, né? Então, acabou não fechando muito o diagnóstico. Mas ele, dá muita dó. Muita. Eu acho, os Olha, eu vou cognitivos, falar que né? assim, o que eu acho mais difícil, né, por enquanto, Pro né? tutor, eu acho que é A muito disfunção cansativo, cognitiva né? grave é muito difícil, porque realmente a família fica um caco, porque ninguém mais dorme, sabe? O cachorro vocaliza, ele fica super confuso. Não sei se vocês já tiveram alguém com Alzheimer na família, A né? minha Minha avó avó teve um mal de Alzheimer. Então, assim... Ela tem.
é muito complicado, é muito difícil, são sintomas difíceis de manejar e a dor muitas vezes está ali embaixo, silenciosa, piorando tudo, né? E aí acaba que o cannabis com certeza tem indicação, né? Dor é ótimo, isso não tem dúvida, é o que mais tem evidência na veterinária, se a gente for falar baseado em evidência aqui, né, que infelizmente ainda tem muita coisa para a gente conseguir provar, que a gente vê na prática que funciona, mas precisa ter uns trabalhos para comprovar. Mas na dor é onde ela tem mais evidência, né? Sim. Então acaba que pode ajudar nesses pacientes com algum fundo doloroso que você não conseguiu identificar, porque já é difícil a gente diagnosticar dor nos animais, né? Sim. Graças a Deus estamos cada vez melhores, estudando mais nesse sentido, fazendo aí as escalas e tudo mais. Olhando mais, né? Tentando entender mais sobre comportamento, porque eu acho que isso é um absurdo, né? a gente não ter comportamento animal na faculdade, sendo que o jeito que os animais conversam com a gente é no comportamento. Sim. E a gente, como veterinário, não enxerga o que é o comportamento do bicho, né? É bizarro. Enfim, então, eu acho que já ajuda nesse fundo doloroso, com certeza, mas o que eu tive bastante experiência positiva falando em disfunção cognitiva com a cannabis foi na ansiedade, né? Para dormir melhor, ficar menos ansioso durante o dia, porque eles estão confusos, né? Nem eles sabem, às vezes, o que eles querem. Então, às vezes está com fome, não sabe que está com fome, aí fica ali agitado, ansioso, andando, chorando. Então a cannabis dá como se desse uma freada nessa cabeça. Ela realmente ela liga o que está desligado, né? Ela ativa tudo. Acho que dá uma organizada nessa desorganização, né? Então acho que eu posso dizer para vocês que eu tive boas experiências de fato, por enquanto, né? Espero ter muitas mais. Foi nas disfunções cognitivas, porque realmente são casos bastante desafiadores para todos. É muito sofrido. É muito sofrido. É como se fosse uma pessoa que é mãe, né? Comparando, assim, claro, ser mãe, pelo menos com as mulheres que eu convivo, né? Que são aí mães novas, entre aspas. Privação de sono é um negócio, assim, bizarro. Tanto que, assim, eu tava até conversando com uma amiga que eu acho que eu não vou ser mãe porque eu não consigo ficar sem dormir. Eu acho que envolve muita coisa também, assim, porque aí você vê que tem as mães que não fazem uma atividade física, tem mãe que é viciada em doce pra caramba. Então tá ligado com atividade, alimentação, o que você disponibiliza para esse animal ou essa criança. E eu acho que quem estuda cannabis tem essa cabeça mais ampla, né? Porque não é só da cannabis, tem que mudar também o estilo de vida. Né? É aquele negócio, né? Não adianta ir na academia sem comer bem. Exatamente. Né? E assim, o que a gente também precisa lembrar é que os cuidados que nós temos com os animais é para eles chegarem na sua fase de idoso melhor. É igual a gente faz exercício para isso, para quando a gente estiver velho, a gente conseguir levantar, porque a gente agacha para conseguir sentar e levantar na cadeira. É o que eu falo pros tutores, cara, o que mantém a gente em pé, e principalmente na velhice, conseguir abaixar, é músculo. Bicho é a mesma coisa, cara. É o que dá longevidade, passear, né? A musculatura leva a longevidade. E isso e falam que, assim, né, o que tem de fato alguma evidência na medicina que diminui a chance de você ter Alzheimer é atividade física. Sim. Pô. Nos bichos é a mesma coisa, cara. Tipo, o Paquito, por exemplo, tinha 15 anos, não teve nada de disfunção, de sinais de disfunção, porque ele era um cachorro ativo, passeava, corria. Então ele não era gordo, não era obeso, não era sedentário. O básico, se a gente voltar pro básico, gente, por isso que falam, né? Descasque mais e desembrulhe menos. Porque acho que a gente voltando um pouco para trás, eu acho que o cuidado paliativo também tem isso, né? De olhar um pouco para a gente voltar no cuidado lá atrás. Né? Então acho que a gente evoluiu tanto que a gente acabou perdendo a mão em algumas coisas, né? Sim. Então acho que isso que a gente está falando, acho que é um pouco disso, né? A gente tem que voltar a fazer o básico bem feito. Sim. Se você comparar aí, ó, eu vou fazer uma comparaçãozinha, você pegar um vira-lata, certo? Que anda o dia inteiro na rua, suando, você pega a língua dele suando, se alimenta de lixo, magrinho e anda daqui até o Paraná. Saudável, não tem nada. Se você pegar esse animal, ele vai viver 200 anos. Os dentes lá não tem um parto. Exatamente. Aí você pega um cachorro,
raçãozinha. Domiciliado. Ou o Que bicho... não passeia. Não passeia. Os hábitos dos tutores também todo irregular. O bicho só dá problema. É pele, é tumor, é não sei o quê. Então, você vê que tá tudo ligado. E não sei como a gente melhora isso, cara. Juro por Deus que eu não sei. Eu acho que a humanidade está doente. Assim, de uma forma certeza. geral, assim. Porque se a gente não se cuida, não cuida dos filhos direito, né? Não cuida dos nossos animais direito. Porque assim, acho que as pessoas, é o que você falou, esqueceram do básico. E o que é o básico? É o autocuidado. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do outro. Não. Né? Então, assim, a mesma coisa para os animais. E é uma coisa assim, eles dependem de nós. Né? Porque se é uma pessoa, né? A pessoa vai lá e se vira, vai fazer terapia, vai, sei lá, na academia. Né? O bicho não, ele depende 100% da gente. Igual um né? neném, igual um idoso com uma demência, idoso, né? sabe? Precisa de ser cuidado. E Ju, qual que é o seu top 10 no dor? No dor, oncológico mesmo, Também, né? Câncer. tá. Agora, tirando as doenças oncológicas, né? O que eu atendo muito é dor musculoesquelética mesmo. É coluna, osteoartrite. Idoso. Nem tanto do idoso. Tem animal Braquicefálico. Braquicefálico. Os bulldogs. Mas tem muito bicho jovem, cara, com osteoartrite, com quadril. Não é veterinário. Não é vira-lata. A maioria não. É Shih Tzu, ou York. Golden, né? Nossa, Golden tem bastante problema ortopédico. É uma raça maravilhosa, mas eles têm muitas comorbidades. Nossa, eles precisavam melhorar essa genética deles. Porque Sim. são cachorro, eu falo, é um cachorro gente boa. Golden é um cachorro gente boa. Muito. Mas realmente, assim, a maioria tem Tumor. Doenças. Mas é muito mistureba. osteoartrite. Porque assim, eu tive uma labradora preta que ela viveu 22 anos. Nossa. Nunca comeu ração. Nunca comeu 22 ração. anos, é verdade isso? Pela minha vida, pela vida do meu pai e da minha mãe. Eu acho que é tinha aqui pro Guinness Book. Ó, eu também não acho. comia ração. Não comia ração. O mais velho que eu já vi foi um Golden dormia no 17. quintal. 17 Dormia no quintal porque se você colocasse dentro de casa, ela reclamava e morria de calor. E se tivesse chovendo, ela estava deitada na chuva. E ela só foi uma vez no veterinário, que não fui eu, foi um amigo que ela brigou e daí ela rasgou a boca, lacerou a boca e só fez E sutura. qual foi o segredo? Conta pra nós aí. Conta para os telespectadores. Qual foi o segredo? Ela conheceu muita cachoeira, ela fazia muita atividade física, ela viveu como animal, ela comia muito fígado, sardinha. Comida de verdade. Ela sentia paladar, ela vivia feliz, ela não vivia humanizada dentro de casa, dormindo em cobertinha. Dentro do carrinho. Dentro de carrinho pra passear, não colocava Ai, gente, luvinha. isso é o ó, né? Eu acho que Pô, isso pra você uma ter noção sacanagem, que eu não assim, levei ela pra fazer maus limpeza de tratos dente. pra mim, sabe? Eu Caraca, também acho. ela nunca foi anestesiada só pra castrar? Nada. Nem castrada ela não era? Não, castrada ela era. Mas ela já veio de bebezinha castrada. Ela já veio... Nossa, ela saiu fora da curva total. Porque Total. pra mim você ia falar assim, ela foi castrada com 7, 8 anos de idade. Não, Porque acho que cada vez mais a gente também tá vendo a importância do hormônio na Sim. saúde dos Sim. animais. Né? Tanto Saiu até aquele trabalho antes tinha que lá. castrar super cedo. Agora, graças a Deus, a gente tá Saíram pensando, alguns será trabalhos. que... Pô, tanta Sim. coisa Será que deixa que- de funcionar quando você castra antecipadamente. Exatamente. Né? Então, Muitos animais com problemas ortopédicos aí. não por estou conta da- dizendo aqui que não é para desenvolvimento. castrar, né? Exatamente. Não é isso, Na idade mas certa. existem idades, raças. Né? Exato. Eles separaram por raças. Algumas raças você tem que deixar mais tempo sem castrar Sim. por conta mesmo desses problemas Desenvolvimento. ortopédicos, né? Então eu acho que a gente está evoluindo, né? Mas ainda tem muito que evoluir como na veterinária e como ser humano também, né? Coitada também da acho. veterinária, né? Sempre por último. Mas a gente vai chegando. Pensa quando a gente se formou. Que pelos seus cabelos brancos, acho que também não faz pouco tempo, não. Já tem uns diazinhos já. Então, quando a gente se formou, isso que a gente nem é tão velho assim, porra, né? Poxa, o que era, né? A gente não conseguia fazer muita Sim. coisa. Anestesia, gente, quando eu comecei na veterinária, eu anestesiava
num hospital que eu trabalhei, no primeiro hospital que eu trabalhei, né? Quando você se forma, você quer trabalhar num hospital grande, com estrutura. Aí eu fui trabalhar nesse hospital, os clínicos que anestesiavam. A gente era obrigado a anestesiar. Era obrigado, eu nem sabia anestesiar, porque eu era clínica. Pô, eu fiz isso por muito tempo numa cidade desse tamanho, de 30 mil habitantes. Tá, que eu era aqui em São Paulo, hein, E o cara? povo chamava de anestesia. E era anestesia. Aí eu fui fazer um curso rápido, mas eu não queria ser anestesista. Fui fazer um curso rápido porque ganhava um pouquinho a mais, né? Porque clínico geral, infelizmente, ainda ganha pouco. E aí, né? eles deveriam ganhar muito, porque eles que ganhar ficam muito, com a bucha, né? É que hoje em dia os caras que são Não clínicos cabiam, gerais... né, também. Também eu vou falar que não vou nem entrar nesse mérito do ensino, né? Mas enfim, mas o clínico geral bom realmente deveria receber muito bem, porque é ele que faz o hospital, as clínicas acontecerem, que vai mandar para os especialistas, enfim. E que resolvem. E que resolve. Então, mas é o que eu acho que é importante a gente falar dessa questão do estudo, porque eu acho que primeira coisa, eu acho que para os nossos ouvintes que estão se formando, que são recém-formados aí, gente, cliniquem. Parem com esse negócio de, eu vou fazer uma especialização porque ganha mais. É só isso que eu escuto falar. A pessoa não tá pensando num propósito. Gente, quem que vive sem propósito? Exato. Né? Procure seu propósito, estude, faça clínica bastante. Se você quer ser um bom profissional, se você quer ser mais um ganhando R$20 no plantão, faça a sua especialização. Saia da faculdade e faz. Agora, se você realmente quer ser diferenciado, ajudar de fato, entender, olhar para aquele paciente. Pôr a mão na massa de verdade. Exato, querer entender o porquê de cada coisa, cara, seja clínico, porque aí com certeza o que você escolher depois vai ser bom. Sim. Tem muita variedade, né, de caso clínico, né? Então você aprende muita coisa. Demais. Assim, a gente até vê a diferença, por exemplo, puxando sardinha pro nosso lado. Quem só foi anestesista desde o início e quem foi clínico e depois, sei lá, foi para internação ou depois virou anestesista. Né? Eu acho que todas as especialidades, porque às vezes eu tenho colegas que são ótimos, maravilhosos anestesistas, mas às vezes a gente troca umas figurinhas, tipo assim, você que trabalhou já na internação, o que você acha, XYZ? E às vezes eu também tenho dúvida em alguma coisa, que a pessoa já é anestesista há mais tempo, mas só foi anestesista, a gente troca lá a figurinha. Mas é muito importante para essa molecada que tá vindo, sabe? Que tem muito EAD. Nossa gente, senhora, vamos estudar, sabe? Até pra vai fazer com o tutor, estágio, gente, porque quem vai direto para anestésio, por exemplo, depois chega para conversar com o tutor, tem que dar uma má notícia, qualquer coisa, não sabe. Não passa zero segurança, confiança, nada. Então, a clínica médica até te ajuda nisso, né? De você conseguir dialogar, né? Cara. Dialogar, com certeza. Porque assim, às vezes a gente não sabe se portar, né, assim. Então, façam um estágio, sabe, gente? Vamos estudar, façam um curso da Elevar. Exato, vocês vão aprender bastante, vão aproveitar, sabe? É um curso que é focado em cannabis, mas tem vários profissionais aí, multidisciplinar. Áreas, né? Vocês vão aprender muito, estudem, né? Achem o propósito de vocês, né? Às vezes demora um pouco, mas não deixe de procurar, né? Independente do obstáculo, nunca desista, né? É o que a gente estava falando, altos e baixos na profissão vão ter. Eu já que pensei em largar veterinária. Sim, quem nunca, né? Quem nunca? Eu tava falando, meu marido como advogado já pensou em largar direito, meus amigos médicos que eu pergunto já pensou em vender coco na praia, já fazer bonequinho de Durepox e vender na praia. Todo mundo já passou por isso, porque não é fácil, nada é fácil, gente. Acho que até roubar é difícil, né? Então, assim, o negócio é a gente ser persistente e tentar ser melhor a cada dia. Eu acho que é isso. Legal, pessoal. Eu agradeço a todos. Obrigada, Julie. Eu que agradeço, foi uma meu delícia. Parceiro aqui, Nicola. Muito obrigado pela presença. Obrigado a Bruna também, a parceirinha aí no podcast. E é isso. A gente se vê. A gente se vê, então. Beijão, pessoal. Nosso próximo episódio é com o Dr. Hugo. Dr. Hugo. E espero vocês pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Até!